o nome químico, né, vai acabar sendo isso aqui, ó. Por causa essa coisinha pequena aí, ó. Porque a cristalografia de raio-x vai contar como é que é a molécula toda. E a gente vai escrever o que a gente achou. A gente achou o quê? 7 cloro, traço, 1,3 de hidro, traço, 1, traço, metil, 5, traço, fenil, traço, 2H, traço, 1,4, benzodiazepim, 2, traço, ona. Que virou o quê? Diazepam. Aí o outro é o N-acetil, traço para, traço aminofenol. Virou paracetamol. Bem simples, mas quando a gente vai fazer pesquisa em laboratório, quando aparece assim pra gente. Aí a gente tem que ser criativo e pensar, bom, vou pegar aqui, como ele é de hidro, né? Benzodiazepim, eles colocaram o quê? Diazepam. O paracetamol ficou até mais fácil, né? Que é N-acetil para aminofenol. Então, paracetamol ficou mais fácil de criar um nome. Mas esse é o nomezinho real dele. Só que a gente não usa por razões óbvias, né? Esse aí que não vamos usar, só, a não ser que seja em pesquisa. E ainda assim a gente nem se refere ao nomezinho dele assim. Só se a gente estivesse estudando química, a estrutura, tudo, se a gente estivesse fazendo a cristalografia de raio-x. Não, ninguém lembra isso. Aí, quando vocês precisarem ver algo assim, vocês vão ter onde consultar, né, gente? O nomezinho dele vocês vão achar em diversos locais. Bom, aí tem o nome registrado. Eles vão dar um nome lá, o laboratório vai registrar com um nome que a gente consegue pronunciar. Exemplo, é o Tilenol. Isso é escolhido de forma aleatória, de forma que a pessoa lá gostou. Às vezes tem as iniciais dos pesquisadores, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, às vezes tem relação com a doença. Por exemplo, existe um medicamento para TDAH novo agora que chama Atenta. Atenta. É o medicamento novo para TDAH. Aí colocaram o nome de Atenta. Que criativo, não? Pode falar.
Mas que coisa linda que você conseguiu isso, Verônica. Imagina, eu achei foi lindo o que vocês conseguiram fazer. Maravilhoso. Sim, as universidades elas desenvolvem coisas muito importantes. A gente, enquanto acadêmico, a gente desenvolve coisas assim novas, importantes, e só que o problema é que a gente não tem continuidade da, da pesquisa na indústria farmacêutica. A gente não tem uma indústria farmacêutica brasileira. Então, quem acaba comprando são essas gigantes, coisas que a gente desenvolve. Mas não é só a gente no nosso país. Acontece em vários países. Aí essas gigantes compram e continuam a pesquisa. Aí elas continuam a pesquisa com animal, né? No caso de fármacos, vai voltar a pesquisa para animais mais maiores e assim por diante. Depende da área. Oi. Eu ouvi que tocou o sinal, mas igual eu tava, vocês ouviram a parte que eu falei que a gente não tem uma indústria brasileira? A gente desenvolve os fármacos lá na universidade. A gente não tem uma indústria farmacêutica brasileira para comprar e continuar os estudos, porque continuar os estudos de um fármaco requer muita tecnologia. Às vezes demora até mais do que isso, Verônica. Às vezes vai indo de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa, porque a gente não consegue terminar o estudo daquela molécula, daquela substância, em 4 anos. Ou mesmo se você fizer em 6, se você pegar o mestrado e o doutorado, às vezes você não consegue. Na maioria das vezes, não. Então, a continuidade tem que ser dada ou por uma universidade muito grande, que tem uma estrutura para isso, aí um grupo de pesquisa continua até desenvolver, ou acaba sendo vendido para uma indústria farmacêutica. E aí, ela vai, compra isso, que já foi feito, faz pesquisa dela também, e ela registra. Aí, com o nome dela. Quando a Bayern comprou esse registro, ela comprou o registro de patente. Aí a patente é dela agora.
É. Se a gente tivesse no Brasil indústrias farmacêuticas e conseguisse vender aqui para dentro, seria bem melhor, né? Mas não tem. Não existem gigantes farmacêuticas no Brasil. Aliás, não existe em todo lugar do mundo. A maioria está concentrada na Europa. A Europa é o polo farmacêutico. Assim, desde muito tempo atrás. Aí agora, aí tem, lógico, nos Estados Unidos tem a Pfizer, aí tem, tem algumas outras na China, tem em países grandes assim, eles investem na indústria farmacêutica. Eu não sei por que o Brasil não investe, não me pergunte. Mas então, ó, o nome patenteado, gente, ele não se refere só a uma única substância química, porque normalmente uma única substância química não forma a molécula. Então, o nome que vai ser patenteado, igual a Verônica patenteou, é aquele nome enorme. Aí a Bayer vai lá e compra aquela coisa, continua o estudo e registra com o nome que ela quer. Ela pode fazer isso. Ok, pessoal? Isso é mais assim, para vocês, né, terem o conhecimento, e quem quiser fazer a área de pesquisa, igual eu, a Verônica fizemos, acadêmica, vai acabar encontrando essas coisas no caminho. E aí o nome genérico, que é uma coisa que no Brasil ele virou o nome para o medicamento, para a substância isolada. Porque, oi? Não entendi. Tem em todas. É basicamente é o básico. Nas áreas da saúde tem a base, né? E a farmacologia é uma delas. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Se vocês estiverem vendo, eu, quando trabalhei lá na UFPR, que eu fiz o mestrado, eu trabalhava com o departamento de bioquímica, o departamento de química, eles trabalhavam com a farmacologia, que era o meu, o departamento de medicina, então está tudo interligado. Não é nada. Então, é que essa parte aqui é mais assim, mais voltada à farmácia mesmo. Mas sempre tem, a base é igual para todo mundo da saúde. E sabendo isso já ajuda bastante. Então, aqui no Brasil, o nome da substância ativa que se fala em outros países, a gente chama de genérico. Que é o nome que se dá ao medicamento genérico. Que ele só existe aqui. Que é uma lei brasileira. Eu já falei isso para vocês, né? Foi lançado, aí a gente chama de nome genérico hoje, o nome do princípio ativo. Aí, então, ele deveria ser isso aí, que é simples, conciso e significativo, mas nem sempre é. A gente tenta, igual eu falei, mas às vezes a molécula tem um nome tão complicado que até para a gente conseguir fazer uma referência a ela tem que ser, acaba saindo um nome difícil. Então, ele é escrito com a inicial maiúscula, o genérico sempre.
Aí é escolhido pelos órgãos oficiais qual vai ser o nome da criatura no Brasil, porque lembrando que a gente não desenvolve, vem de fora, eles vão escolher qual o nome da. A Anvisa vai fazer isso e vai ser mais ou menos de acordo com a Organização Mundial da Saúde, porque as coisas assim, a gente muda o nome do medicamento para a gente poder falar aqui no Brasil. Por exemplo, pantoprazol. O nome dele fora daqui é pantoprazole. Pantoprazole. Aí aqui no Brasil é pantoprazol. Eles colocaram assim para ficar mais fácil para a gente falar, porque é nosso idioma, que é isso aqui, as denominações comuns brasileiras. A gente coloca o nome do fármaco de forma que a gente consiga falar. Mas se eu contei o caso da minha mãe lá na Hungria, né? Então, se você começar a procurar pelo início do nome dele, tipo pantoprazol, ele vai mostrar para você, porque de acordo com a OMS tem que estar tudo uma coisa meio próxima da outra. Ele vai mostrar para você pantoprazole. Aí você só confere se é isso mesmo. Então, eles não diferem muito, só de acordo com o idioma, para as pessoas conseguirem falar. Vai ficar mais confortável, vamos dizer assim. Mas tem medicamento com nome que nem ele sendo em português e ficando confortável é fácil de falar. Então... E o DEF, vocês já ouviram falar disso? DEF. O DEF é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. Ele é como se fosse um resumão da farmacopeia brasileira. Porque se você for tentar pegar a farmacopeia brasileira no braço, não dá. Aí o DEF, ele, assim, foi atualizado a última vez que eu vi em 2016. Mas é porque não está sendo mais usado agora. Você entra numa plataforma como livro, né? Porque isso é um livro. Assim, a gente pegava o dicionário mesmo e ficava olhando. Ele é assim dessa finura, mais ou menos. A farmacopeia é dessa. Então, aí em 2016, eles até hoje eles não publicaram mais em forma de livro. Mas se você entrar no site da Anvisa, lá você consegue todas as informações sobre o medicamento. O que você conseguiria no DEF, você consegue na Anvisa. Hoje, buscando no site. Então, não tem por que ficar imprimindo mais esse dicionário. Mas você ainda acha para comprar esse de 2016. E, em resumo, ele é os medicamentos que existem em um monte de bulas e alguns testes. Mas daí a gente consegue achar isso tudo na Anvisa. Então, pessoal, agora eu vou entrar em outro assunto. Vocês ficaram com dúvida? Oi? É que eu não consigo ouvir direito, às vezes, por causa do barulho.
Se ela vai ter que ler esse livro pequenininho? Não. Vocês também não precisam ler a farmacopeia brasileira, não. Vocês vão consultar ela quando tem alguma coisa errada que está aparecendo na sala. Vocês vão consultar ela quando vocês precisarem de algum teste, alguma coisa assim. Vocês vão consultar, porque... Ah, mas até achar... Oh, gente, vocês soubessem... Mas é como tem aqui na internet, a farmacopeia brasileira, hoje em dia você só clica no sumário e ele já te manda para a página. Tá uma maravilha isso. Porque, olha, quando era manual, eu tenho o livro manual, que é as bases farmacológicas da terapêutica, do Goodman e Gilman. Ele tem 1000 páginas. Aí eu tenho que olhar o sumário, o glossário dele, as coisas dele que ficam atrás do livro, ao invés do sumário, porque o sumário ele fala tanta coisa, tem tanta página de sumário que não adianta. Então é melhor eu ir para o glossário dele no final do livro, procurar lá a substância que eu quero e achar a página. E é o melhor livro que existe para quem gosta de farmacologia, para quem gosta da base terapêutica da coisa, é o melhor livro que tem. Aliás, eu gastei meu salário na época, quando eu estava na faculdade, para comprar esse livro, de um mês. Então, eu vou continuar, eu vou falar com vocês agora de uma coisa muito importante. Passar para frente agora, que é a anamnese, dispensação correta de medicamentos e acompanhamento do paciente. Vocês sabem o que é a anamnese? Sim, basicamente é o histórico do paciente o mais detalhado possível. Não constando só os sintomas que ele tem. Ele vai lá no médico, eu falo assim, estou com dor no estômago e, sei lá, sentindo azia. Eu poderia ter isso por milhares de razões. Mas tem médico que faz o que com você? Toma aqui o sal de fruta ou pantoprazol, que está errado. E tem o médico que faz perguntas, que é o que está certo. Só que vocês, como técnicos de farmácia ou possíveis farmacêuticos ou alguém da área de saúde, também fazem anamnese. Por exemplo, hoje em dia o farmacêutico ele pode receitar algumas medicações, ele só não pode receitar aquelas medicações de prescrição especial, sabe? Aí um técnico de farmácia que estiver atendendo numa drogaria, ele está acima de um auxiliar de farmácia, que é a pessoa que vende o medicamento. Porque vocês tiveram aula, vocês estão aprendendo sobre eles. Pessoal, é que eu estou ouvindo barulho. Aí Aí vocês vão chegar para trabalhar num lugar assim que atende paciente. Aí o paciente chega para você e fala isso. Eu estou com azia, com dor de estômago. Você tem duas opções. Ou você pega o pantoprazol ali
e dá para ele, ou você faz a anamnese com o paciente. Mas você não pode chegar e dar sal de fruta para ele sem perguntar o que ele toma. Se ele estiver tomando um anti-inflamatório, os dois juntos não pode. Então, ó, você não pode chegar fazendo isso. Se ele tomar um anti-inflamatório, eles interagem. O sal de fruta com anti-inflamatório. Você tem que fazer a anamnese desse paciente. Você vai conversar com ele, você vai perguntar: quantos anos você tem? Quando que isso começou? Sabe? Vai perguntar o que você toma, porque às vezes pode estar sendo causado por um medicamento. Se ele tomar o anti-inflamatório, às vezes pode estar o anti-inflamatório causando essa azia. Você tem que perguntar o máximo possível do histórico desse paciente. É que eu estou dando um exemplo simples, né? Uma pessoa que chega lá com azia. Mas vai ter gente que vai chegar lá de tudo que é jeito. Igual. Vou contar o caso para vocês, assim, tem vários casos, né? Mas vocês não têm muita experiência, né, com os casos. Vocês não viveram muito isso. Já eu vivo direto. Igual eu estava conversando com um menino aqui do estúdio ontem. Aí ele veio perguntar para mim, porque eu sou basicamente a médica da família, a médica de todo mundo, tal. Tranquilo, adoro. Eu tô aqui para isso, na verdade. Então, me perguntem. Oi? Ah, tá. Porque me perguntem que é melhor, que se eu não souber, porque é lógico, eu não vou saber tudo, eu vou procurar saber e vou entender mais fácil do que uma pessoa que é leiga. Então, eu estava conversando com um menino ontem aqui e ele falou que a mãe dele está com dor crônica no corpo. E teve que operar o pulso, porque ela estava com formigamento na mão, umas coisas assim, só que ele não soube me explicar o que era. Eu fiz uma série de perguntas para ele. E ele não conseguia me explicar o que era. Aí eu falei, bom, no seu lugar, então, você busca um ortopedista e depois você vê se encaminha para um neuro. Porque o neuro vai cuidar, se ele tiver com muita dor crônica, pode ser coisa de nervo. O neurologista, ele não olha a sua cabeça, ele olha tudo que é do sistema nervoso. Aí ele me contou que a mãe dele estava conversando com a tia dele, que fez uma anamnese e falou para ela tomar uma coisa chamada gota milagrosa. Não sei, não, como é que é? Tônico. Pô, eu não vou lembrar, era tônico milagroso. Tônico santo, não sei o quê. Aí eu falei, como é que é? Ele falou assim para mim, a minha mãe odeia médico, mas adora se automedicar.
A tônico do Santo Milagroso, era isso. Eu tô assim, o que vem a ser um tônico do Santo Milagroso? Porque até onde eu sei, a maioria desses medicamentos que tem esse nome tônicos e de santo milagroso, ou as gotas do Zeca, que existia mesmo, coisa assim, elas são feitas com diversas substâncias químicas aleatórias. Cada um faz de um jeito. Tem uns que tem morfina dentro, tem uns que tem só coliforme fecal dentro. É, água podre. Tem uns que tem álcool com anfetamina, com não sei o quê. Você não pode comprar essas coisas, gente. E muito menos orientar uma outra pessoa a tomar isso. O outro caso foi o caso de um amigo meu. Só que esse caso do meu amigo foi mais complicado, porque foi o seguinte. Ele foi no médico. O médico fez uma anamnese nele, em teoria. Para ele pediu um remédio lá, X, e ele fez a receita, isso pelo SUS, né? E dispensou a medicação para ele. Só que daí ele ia lá no médico e todo mês ele pegava a receita, esse médico falava, tá, você tá se sentindo bem? Tô. E continuava dispensando para ele. Aí, de vez em quando, ele fazia um exame e tudo parecia estar bem. Ele mandava para mim, inclusive, é meu melhor amigo, então mandava para mim. Eu olhava, seu exame tá normal, tá tudo normal. Só que eu já sabia que ele estava tomando essa medicação. Eu falei, você para de tomar essa medicação, porque essa medicação ela não é para ser tomada o tempo inteiro. Ela não é para ser tomada diariamente. Ela não é para ser tomada porque você acha que você pode ficar doente. Não pode. Só que o médico continuava receitando e a farmácia continuava dispensando. Daí ele entrou em contato comigo na sexta-feira que foi fazer um exame, estava no hospital internado porque o potássio dele estava 2,5. O potássio normal da pessoa é 3 para cima. Só que o que acontece quando o potássio cai? Alguém sabe? Afeta a arritmia do coração. Causa arritmia cardíaca. E se te baixar mais do que isso, é infarto. A baixa de potássio no nosso corpo, assim, mesmo que você seja 2,5, vocês falam assim, nossa, mas está tão perto de 3. Não, para o nosso corpo, assim, o mínimo é 3. E 3 já não está legal. Baixou um pouquinho, meu amigo estava com um lado do coração hipertrofiado já. O ventrículo esquerdo estava hipertrofiado, ou seja, o coração estava batendo com muita força durante esse período para poder trabalhar e compensar, que o músculo hipertrofiou, ou seja, ficou maior. Do lado esquerdo. Aí do lado direito, ele estava com a arritmia cardíaca altíssima. Essa é uma arritmia cardíaca louca. Quando eu olhei aquele eletrocardiograma dele, eu falei, meu Deus. Ele disse que a cara da médica era a cara de defunto. Que ela não sabia como ele estava vivo.
Eu falei, bom, não exagera, não é para tanto, você vai ficar bem desde que seu potássio suba. Adivinha quem causou isso aí? Foi o medicamento, mas que foi prescrito pelo médico, que foi em teoria acompanhado pelo médico e que não era para ter sido tomado, porque não é para ser tomado diariamente para prevenir qualquer espécie de doença ou para, sabe? Ele causa baixa de potássio. Só que o médico não estava sabendo, porque não fez uma anamnese direito, que meu amigo, ele já tem condição cardíaca genética. Um clínico geral. Aí ele não sabia que o meu amigo tinha uma condição cardíaca genética. Ele já tinha pressão alta. Ou seja, o coração dele já era afetado pela pressão alta e ele já fazia uso da losartana potássica para baixar a pressão. O médico não estava sabendo disso, ou se estava, ignorou. E eu avisando para ele todo esse tempo: não é para fazer isso, não é para fazer isso, não é para fazer isso. Isso faz um mal, né? Fui falando, até perder minha paciência. Eu não falo mais, daqui a pouco você vai descobrir. Em resumo, ele ficou 8 meses tomando esse medicamento, direto. E o médico tinha que prescrever para ele poder retirar no SUS. Então a culpa ele é leigo. Eu estava avisando, mas ele não estava conseguindo enxergar o mal nisso. Ele não morreu porque ele conseguiu perceber antes, porque ele foi fazer um exame. Ele foi fazer um exame de sangue, o potássio deu baixo, o hospital já, o laboratório liga, né, direto para a pessoa e fala assim: seu potássio está baixo, vai procurar um hospital agora. Aí ele foi. A sorte é que ele foi, porque ele entendia nada de potássio também. Aí ele ficou internado, tomando potássio na veia, o potássio não subia, o coração dele estava horrível. Eu pensei, bom, eu pensando comigo, demora. Mesmo o potássio, ele demora para se estabilizar no corpo, tudo. E uma hora vai. Ele precisou passar um dia tomando potássio para poder ir para 3. O potássio no corpo. Aí depois que foi para 3, as ondas do eletrocardiograma entraram em normalidade. Porque elas estavam extremamente arrítmicas. Ele disse que tinha uma senhora do lado dele que estava com potássio 1, ela infartou. Aí eu falei, eu nem sei como é que ela conseguiu chegar no hospital com potássio 1. Mas isso vai de corpo para corpo, de pessoa para pessoa, né? Então, qual que é o erro? Onde está o erro aí? Oi? Ah, mas banana não tem potássio suficiente, não? Assim, se tiver alguma coisa retirando o teu potássio, que a gente ingere, né, no alimento e que a gente usa, porque a gente recapta o potássio
A gente não fica jogando fora, o nosso corpo ele fica guardando, sabe? Para não ter que pegar mais ou tudo. Ele fica recaptando potássio, sódio, porque é o que ele precisa muito, sim. Água. Mas se tiver alguma coisa que não está permitindo a recaptação e você está só perdendo potássio, não adianta comer nada assim. Porque não é o suficiente para repor, é muito pouco. Bom, o meu amigo saiu do hospital ontem e eu falei para ele assim, se você tomar essa medicação de novo, eu vou ir pessoalmente terminar de te matar. Ele mora lá em Belo Horizonte, a sorte dele é essa. Aí ele prometeu que ele não vai. Mas agora ele não vai mesmo, eu sei, porque passar pelo que ele passou é horrível. Ficar no hospital tomando potássio na veia é horrível. E toda hora tendo que fazer um exame atrás de exame de sangue para ver se o potássio está subindo. Ou seja, o homem deve ter ficado sem sangue. E não pode comer, né? Porque tem que ficar fazendo exame atrás de exame. É uma beleza, assim. Então, eu duvido que ele vá repetir a gracinha. Mas avisar, eu sempre aviso, gente. Assim, pessoas que estão próximas de mim. Mas quem errou aí, quem está errado não é meu amigo. Meu amigo estava confiando na palavra de um médico. Meu amigo, ele não é da saúde. Meu amigo é doutor em letras, cara. A culpa disso, gente, está numa anamnese mal feita, porque o médico não perguntou nada, não perguntou a condição dele, se perguntou, ignorou. É continuar dando a medicação para ele toda vez que ele ia lá para pedir, ele continuava dando como se isso não fizesse diferença alguma. E o meu amigo continuou tomando porque, bom, eu confio. Apesar de eu avisar, ele falou, não, eu estou acompanhando com o médico, eu estou acompanhando com o médico, eu estou acompanhando com o médico. Então, ele não está errado, ele é leigo. E ele estava acompanhando com o médico. Então, o erro está nisso tudo, no processo. Você não pode receitar e não pode ficar dispensando, ou seja, dando medicamento para a pessoa, toda vez que ela aparece lá na farmácia pedindo uma coisa para vocês que vocês sabem que não é para tomar de forma contínua. Porque isso pode levar à morte. Então, se vocês forem trabalhar com o público, uma coisa que vocês têm que fazer é a anamnese. Outra coisa que vocês têm que fazer é perceber se essa pessoa aparece todo mês, toda hora, para ficar comprando a mesma coisa. E se essa coisa que ela está comprando pode ser tomada ou não. Porque vocês é que são as pessoas que têm conhecimento para isso. Não, isso aí o pessoal faz mesmo. Fora, é o que eu contei da história do Bem Flojinho para vocês, eu acho, não contei?
que a pessoa que é o anti-inflamatório que dava problema e que as pessoas tomavam e tinham alucinação? Então, a pessoa chegava lá, fingia que os meninos fingiam que estava com dor de garganta toda semana. Tá. Uhum. Toda semana você tá com dor de garganta, chegada. É melhor você ir no hospital e ver o que tem aí, ver se não precisa operar. Então, as pessoas sabem. E as pessoas sabem que isso não é para ser tomado. Não era, né? Ele não é mais, atualmente não é mais comercializado. Se for, é muito raro. É para alguma condição específica. Então, vocês que têm a responsabilidade de não vender, de cuidar da vida daquela pessoa. De prestar atenção. Porque pode ser muitíssimo sério, como foi o caso do meu amigo. O menino tem 43 anos e quase foi embora. Oi? Bom, esse medicamento, no caso, não vicia, é porque ele é uma pessoa que tem muito medo de ficar doente. Então, ele fica tomando profilático, como se as coisas fossem resolver, sabe? Mas se for um viciado, aí é uma coisa mais complicada, porque o vício, ele por si é uma doença, gente. A pessoa que é viciada é uma pessoa doente. Então, ela tem que ser tratada diferente. É lógico que o viciado, ele vai na farmácia, ele vai tentar comprar, ele vai tentar tudo isso, e vocês não podem vender. Porque os medicamentos que viciam, normalmente, são medicamentos com retenção de receita. Então, se a pessoa não aparecer com a receita, vocês não podem vender. A não ser que vocês trabalhem naquelas farmácias estranhas que tem comércio ilegal de medicamento. Que, obviamente, vocês não vão trabalhar nelas. Então, que são umas farmácias de bairro, assim. O que eu acho um absurdo, porque esses medicamentos eles são controlados por razões específicas. Eles podem causar coisas sérias. E eles causam dependência. Depois a pessoa faz o quê? Então, vocês como futuros técnicos de farmácia ou agentes de saúde ou coisa assim, vocês sempre vão ter que pensar no próximo. Porque o próximo é leigo. Ele vai falar, eu vi no Google que eu estava na farmácia outro dia comprando meu medicamento. A mulher que estava discutindo com o farmacêutico. Porque ela viu no Google que o medicamento que o médico pediu para ela comprar tinha tartarazina. Tartarazina é um corante natural, tá? A maioria dos medicamentos coloridos é feito à base de tartarazina. E que ela não queria tomar tartarazina porque ela achava que não fazia bem porque estava no Google. Aí o farmacêutico tentando falar para ela o seguinte, minha senhora, esse medicamento é branco. Ele nem tem corante. Ah, mas está aqui no Google ó, a imagem que eu tenho tartarazina nesse medicamento. Minha senhora, não tem tartarazina nesse medicamento. Aí eu quase fui lá enforcar a pessoa do lado. Porque ela estava discutindo com o profissional, que era o farmacêutico que estava atendendo ela, né? Ele estava dizendo que não tinha tartarazina no medicamento.
Ela não faz a menor ideia do que tartarazina é. Ela viu no Google que tartarazina fazia mal. Não sei de onde tirou isso, porque tartarazina só faz mal para quem é alérgico a ela. É como se fosse... ela é parente do açafrão, cara. Se vocês verem, ela vai da escala do amarelo pro azul. Se usa a tartarazina. O vermelho, normalmente se usa a coxinilha, que é outro corante natural, vindo do besourinho lá. É o vermelhinho. Então, ó, isso não faz mal a não ser que você seja alérgico. A mulher estava falando que tinha tartarazina no medicamento, que ele é só um corante, ou seja, só fica por fora. E o cara falando, o medicamento é branco. Ele não tem corante. Mas ele diz que tem aqui no Google. Não tem tartarazina. Aí a mulher queria uma marca X e ele falou, não tem essa marca. Aí a minha vontade era de pegar a pessoinha e falar, vem cá, meu bem, deixa eu te explicar. Senta aqui. Para de procurar coisa no Google, por favor. Então, vocês vão ter que ter essa paciência também. Em qualquer área da saúde. Porque mesmo que você não trabalhe com pessoas igual, eu trabalho com vocês, alunos, mas assim, nunca trabalhei como clínica nem nada. Porque eu não sou a pessoa que gosta de atender público. Porque atender público, para mim, quando acontecem essas coisas, eu não consigo. Eu tenho que pegar a pessoa, eu tenho que contar a história inteira da tartarazina para ela. Aí, tipo assim, eu não consigo lidar com o público desse tipo. Então, eu fui trabalhar na academia, eu fui trabalhar com pesquisa, que é a coisa que eu gosto. Que é estudar, pesquisar e dar aula, que é outra coisa que eu amo fazer, que é passar o conhecimento daí. Mas vender e trabalhar com o público no geral, assim, isso é realmente para quem gosta. Como eu sei que eu não gosto, não vou. Eu trabalhei com laboratório, trabalhei em tudo isso, mas nunca, eu atendo as pessoas assim, sempre que quiserem me perguntar algo, sempre que tiverem um exame, tudo, eu vou explicar, eu vou tudo isso. Mas atender o público dessa maneira, não. Mas isso, cada um tem um jeito, né? Tem gente que gosta. Então é isso por hoje, pessoal, porque daqui a pouco a aula de vocês vai acabar. E aí, eu vou continuar depois com vocês. Na verdade, vocês têm que... A gente vai fazer as apresentações, porque vamos ver se vai dar para fazer tudo na sexta-feira ou não. Tá? E eu vou sortear aleatoriamente o grupo, eu já falei, né? Eu vou caçar algum nome ali e vou falar o grupo de fulano. E aí vocês começam. Tá? Aí vamos ver quanto tempo dura as apresentações. Tem vergonha de quê, gente? Eu estou aqui para ensinar vocês. Eu quero que vocês façam da melhor forma possível dentro do que vocês conseguem. Porque daí eu vou comentar, fazer considerações e tudo mais. Mas não precisa ficar com vergonha, não. Vocês têm que, tipo, aprender esse lance de trabalhar em grupo e falar, sabe? Porque é importante para o futuro de vocês.
Quando eu estava no ensino médio, também não gostava, não. Aí veio no futuro, eu era obrigada a apresentar tudo. Mas a gente acostuma. A gente se acostuma e depois passa a ser algo que nem para todo mundo é agradável. Para mim é hoje, adoro. Mas a gente acostuma. Então não fiquem com medo. Tá bom, pessoal? Então aguardarei ansiosamente. Um beijo para vocês e até a próxima aula.